Chegamos agora na nossa aula 12 do nosso mini curso. Nessa aula a gente vai falar sobre o NetInfo. Foi uma coisa que a gente já fez na aula de hooks, mas aqui a gente vai falar um pouco mais dele. O NetInfo ele é uma API que vai fornecer informações sobre o estado da rede nos aplicativos do React Native. Ele vai permitir que a gente obtenha informações sobre o tipo de conexão, a força do sinal, o endereço do IP, o nome do host e muito mais. Ela não é uma biblioteca toda do Expo, ela é de terceiros, né, que desempenham um papel fundamental nessa obtenção do estado da conexão. O NetInfo ele pode até fornecer todos esses valores para a gente, mas o que a gente vai precisar mesmo é só saber se tem conexão ou não. E o estado de conexão ele pode ser valioso em vários casos. Em aplicativo de rede social, pode mostrar uma mensagem de erro se o dispositivo não estiver conectado à internet. Em aplicativo de mensagem instantânea, que pode mostrar o indicador de carregamento, né, ao enviar a mensagem. Tem aplicativos de e-mail, que pode verificar se tem novos e-mails, se estiver conectado à internet. Tem aplicativos de e-commerce, que pode mostrar a mensagem de erro se o dispositivo não estiver conectado à internet. Isso vai ajudar a evitar que o usuário faça ações que não vai ser bem sucedidas, né? De resto, né, a máscara de subrede, a frequência da rede Wi-Fi, se a conexão é cara, tudo isso a gente não vai precisar para a experiência do nosso usuário. Imagina, você fala para sua mãe a frequência da internet dela, vê se ela vai querer saber disso. Se ela quiser saber isso, ela vai num aplicativo de speed test, aí sim vai tratar sobre isso. Então, caso vocês não tenham instalado o NetInfo no projeto, né, se você já estiver instalado, pode pular esse tutorial no CMD e ir direto para o código. Então aqui a gente só precisa digitar o npm ou npx install @react native community barra netinfo. Isso no diretório do seu aplicativo, né? Então aqui no nosso VS Code a gente já importou aqui o NetInfo, né, do React Native Community, NetInfo. Com isso, então, a gente vai criar duas variáveis de estado, que vai ser a conexão e o tipo de conexão. Então aqui const conexão, set conexão, igual useState, vou declarar como falso, para verificar se está conectado ou não, então vai ser true ou false. Só para ver se o dispositivo está conectado na internet. E o tipo conexão, set tipo conexão, a gente quer indicar o tipo da conexão como Wi-Fi ou celular. A gente vai iniciar ele como um objeto, né? E aqui no nosso objeto a gente vai ter o campo type, que eu vou deixar ele como uma string vazia. E aqui a gente vai usar o useEffect para obter a informação de conexão de rede. No caso, o nosso useEffect ele vai ser com um array de strings vazio. No caso, o array de dependências, né? Isso vai indicar que ele vai rodar apenas uma vez, né, após a primeira renderização, que é o que a gente vai querer nesse primeiro exemplo. Porque a gente vai usar o netinfo.fetch, porque na documentação diz que se a gente quiser obter a informação da conexão apenas uma vez, a gente pode usar ele. No caso aqui, a gente vai retornar um objeto com informações sobre a conexão da rede, no caso o state, né? Então a gente vai chamar as duas funções, a set tipo de conexão e a função set conexão, para atualizar a variável tipo conexão com o objeto retornado pela função, né? Que no caso lá ele só vai pegar o type, e em conexão a gente vai só atualizar a nossa variável conexão, que ela vai ser true ou false, que vai indicar se o dispositivo está conectado ou não. Então aqui no nosso return a gente já pode fazer a nossa condição, né? Aqui, se a conexão for verdadeira, a gente vai mostrar um texto que é a conexão. E embaixo a gente vai mostrar o nosso campo type, né? A gente vai colocar um text, tipo de conexão. E aqui a gente vai mostrar o valor do nosso campo type. E com isso a gente já pode mostrar, né, se é a conexão ou não. Esse não é o mais usado porque ele não tem um ouvinte,
igual o ADD Listener. O NetInfo, ele dá várias informações pra gente, mas as que mais a gente usa é o isConnected, porque de resto a gente não precisa, né? Eu só usei esse type aí só pra mostrar pra vocês se tem como eu chamar outra coisa do NetInfo que ele fornece pra gente. E agora a gente vai pro que mais importa, que é o que é mais usado, né? Então aqui eu vou tirar o nosso set de conexão, porque agora como a gente vai usar o ADD Event Listener, a gente vai setar ele nesse ADD Event Listener. No final do array, a gente vai mudar o array de dependências, a gente vai colocar o set de conexão nele, porque quando a gente passa o array vazio, ele vai ser executado apenas uma vez depois da renderização. Se a gente passar o array de uma variável de estado como set de conexão no array de dependências, ele vai ser executado sempre que essa variável for alterada. Porque a gente, enquanto o componente ele vai ser montado, ele vai continuar verificando as mudanças no estado da rede. Porque o ADD Listener, ele tem um ouvinte, né, que ele vai ouvir todas quaisquer mudanças da rede. Sempre que o estado da rede muda, a função ela vai ser chamada e o estado do componente vai ser atualizado. Então aqui a gente vai criar uma constante chamada subscribe, que ela vai receber o netinfo.add_event_listener, que vai enviar o state, que é o objeto com as informações da rede. E nessa função a gente vai verificar se o usuário tem conexão e vai enviar para o set de conexão, se o valor for verdadeiro ou falso. Então o que a gente vai verificar? Do nosso objeto state, a gente tem várias coisas, vários atributos nele, né? Mas os que a gente vai usar vai ser o isConnected, o isInternetReachable e o isWiFi-enable, que é se a conexão de rede está ativa, se a internet é acessível e o Wi-Fi está habilitado. Mas aqui a gente não vai usar o isWiFi-enable, né? Porque a gente não precisa verificar se a pessoa habilitou o Wi-Fi ou não. Se todos esses forem true, significa que está funcionando corretamente para monitorar o estado da rede. A gente, através desses atributos que o state tem, a gente pode olhar em pontos específicos do nosso código, né? A gente querer verificar outros pontos. Mas a gente só está querendo saber se está com internet ou não. E como ali em cima está false, vai para true. E depois de ter verificado se todos esses valores são verdadeiros, no nosso return, a gente vai fazer uma limpeza do nosso ouvinte. Isso, no caso, a gente vai retornar a função subscribe, né, que a gente fez. Isso a gente conhece como limpeza no React. No caso, o ouvinte de redes que foi criado, né, ele vai ser retornado para limpar ele. Quando ele for desmontado como antes de executar o efeito na próxima renderização. Isso é muito bom para evitar efeitos colaterais que foram criados durante a execução do efeito. Isso evita o vazamento de memória e é uma boa prática também, né? E aqui, se a gente colocar para rodar, se a gente executar, no caso, né? Eu nem mudei o que está embaixo no Safe Area View. O netinfo.fetch, ele quando o componente é montado, ele verifica o estado de rede uma vez. Essa que é a funcionalidade dele. No caso, você pode usar o fetch quando for fazer uma conexão com o banco de dados, para economizar a memória. O ADD Event Listener, ele vai ficar ouvindo a conexão, tipo assim, vai ficar verificando se o nosso usuário ele tem conexão. O fetch, também, se você fazer um esforço assim, você consegue usar ele no useEffect, mas ele não foi feito para nesse caso, né, que é mais um trabalho para o ADD Event Listener do que para o fetch. E espero que vocês tenham entendido essa videoaula. Qualquer coisa é só rever ela ou ler a documentação também, se vocês quiserem. E assim a gente finaliza a nossa aula de NetInfo.